Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Hoje eu convido vocês a embarcarem em uma jornada fascinante pela história, onde desvendaremos o poder da resistência e da sabedoria. O nosso tema central é a resistência maçônica ao nazismo, uma época em que a chama da liberdade ardia tenuamente sob o jugo da opressão. Este relato não é apenas sobre o passado, é uma inspiração para o nosso presente, refletindo o espírito indomável da maçonaria e da força inabalável das mulheres na busca por conhecimento esotérico, liberdade e autoconhecimento. Durante a ascensão do Terceiro Reich, a maçonaria enfrentou uma perseguição implacável. Os nazistas, temendo a influência liberal e humanista da maçonaria, consideravam uma ameaça direta ao seu regime autoritário e ideológico distorcido. Neste cenário, os maçons e muitas mulheres corajosas e determinadas ergueram-se em defesa da liberdade e da justiça. Eles navegaram por tempos turbulentos, utilizando a sabedoria esotérica e a fraternidade como ferramentas de resistência e de sobrevivência. O miosótis, uma flor simples, mas poderosa, tornou-se um símbolo clandestino dessa resistência e um lembrete da lealdade e da perseverança diante da adversidade externa. Essa história não é apenas sobre o confronto contra a opressão, é um testemunho da resiliência humana e do espírito indomável da maçonaria. Ao explorarmos este capítulo da história, veremos como os valores maçônicos de liberdade, igualdade e fraternidade resistiram ao teste supremo do tempo e da tirania, e como esse legado continua a nos inspirar na busca por um mundo mais justo e igualitário. Durante a ascensão ao nazismo, a maçonaria foi injustamente perseguida, sofrendo sob a falsa acusação de ser uma ameaça ao Estado. O regime nazista e sua ideologia de intolerância e supremacia via na maçonaria um inimigo, em parte devido à sua filosofia de liberdade e igualdade, e em parte por suas raízes judaico-cristãs. Sob a liderança de Hitler, os nazistas empreenderam uma campanha brutal contra os maçons. As lojas foram fechadas, seus membros foram perseguidos e muitas vezes enviados para os campos de concentração. A propriedade maçônica foi confiscada e os símbolos maçônicos, como o esquadro e o compasso, foram difamados em publicações e exibições antimaçônicas. Esta perseguição foi parte de um esforço mais amplo para erradicar todas as formas de pensamento independente e a oposição ao regime totalitário. Os maçons foram rotulados como inimigos do povo e sofreram, tanto física como psicologicamente, sob o terror do Terceiro Reich. O regime explorou a paranoia e o medo para justificar a sua repressão, inserindo a maçonaria em teorias conspiratórias que vinculavam a ordem a supostos planos para o controle global. Em meio a essa perseguição, nasceu um poderoso símbolo de resistência e memória, o miosótis.
Esta pequena flor azul, também conhecida como Não Me Esqueças, tornou-se um emblema secreto e identificação e solidariedade entre os maçons durante a Segunda Guerra. O uso do miosótis como um símbolo maçônico remonta à década de 1930, quando a repressão contra a maçonaria se intensificou. Proibidos de se reunir abertamente, enfrentando um perigo constante, os maçons adotaram essa flor discreta como um meio de reconhecer-se uns aos outros. O miosótis representa a fidelidade à maçonaria, o compromisso com seus ideais e a esperança de um futuro onde a liberdade e a justiça prevaleceriam. Após a guerra, o miosótis foi incorporado oficialmente, adotado pela maçonaria alemã como um símbolo de homenagem e lembrança aos sofrimentos enfrentados pelos maçons sob o regime nazista. Ele serve como um lembrete constante dos horrores daquele período e da resiliência humana diante da adversidade. A flor, em sua simplicidade, passou a representar não apenas a memória dos que foram perdidos, mas também a força e a coragem daqueles que, mesmo diante do medo e da repressão, mantiveram firmes os valores e os princípios maçônicos,